Você aí, já ouviu falar sobre o halving do Bitcoin? Ele é um evento crucial que vai impactar de forma significativa o mercado de criptomoedas. Descubra nesse vídeo o que é o halving, o porquê ele é importante e como ele vai afetar diretamente os seus investimentos. Preparei aqui uma análise bem detalhada que com certeza você não vai querer perder. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos para um vídeo diferente aqui no meu canal. Eu costumo trazer vídeos de opções binárias, day trade, derive, mas eu havia dito aí a vocês que eu quero trazer conteúdos diferentes e nada melhor do que um assunto que está bombando aí nesse início de ano, que são criptomoedas. E principalmente o halving que nós teremos agora no final de abril em Bitcoin. As pessoas ainda que não conhecem, vou fazer essa análise aqui, explicar qual é o funcionamento deles, para que vocês tenham aí mais ciência do que vai acontecer daqui 2 meses no máximo, tá? Então vamos lá. Para quem não conhece o que é Bitcoin, tá meio perdido aí. Galera, Bitcoin é um ativo digital, uma criptomoeda que serve tanto para você investir o seu dinheiro, tá? Cuidado nessa parte do investimento. Quando você fala de criptomoeda, você tem a alta volatilidade que acompanha. Você pode tanto ganhar muito dinheiro em pouco espaço de tempo, quanto também perder muito dinheiro nesse mesmo espaço de tempo. Então, é aquele investimento que você tem que ter cuidado. Até porque muitas pessoas se aproveitam de leigos, né, nesse mercado para aplicar golpes de pirâmide, esquema Ponzi. Então, tem que estar sempre ligado nisso daí. E além de investimento, você também pode fazer transferências de valor para outras pessoas de forma descentralizada. É aí que você também tem que ficar esperto para quem você está mandando, de quem você tem uma promessa de receber esse valor. Como é algo descentralizado, uma vez que você manda para um número de carteira, galera, já era. Então, tenham bem aí ciência de que se você estiver começando agora em criptomoeda, em Bitcoin, procure fazer suas transações em uma corretora séria como a Binance, tá? Que a Binance é uma corretora grande, a maior do mundo, e lá você tem mais segurança nas suas operações, tá bom? Explicado aí o que é Bitcoin, vamos ao halving. O halving, galera, o que é? Ele é um evento, tá, pré-programado na blockchain. A blockchain é como se fosse um banco, tá? Um banco que intermedia essas transferências de Bitcoin. E a cada 4 anos existe o quê? Um corte de recompensa de mineração dessa criptomoeda. O que é essa mineração? Galera, tem pessoas mesmo, indivíduos ou até mesmo empresas que deixam computadores ligados o dia todo minerando Bitcoin na internet. E quando você minera essa moeda, você está gerando Bitcoin aos poucos. E a cada 4 anos, a blockchain ela corta pela metade, né, esse evento que vai deixar o Bitcoin o dobro mais difícil de fazer essa mineração. Então é assim, nós temos aí uma certa quantidade de Bitcoins para fazer essa mineração durante 4 anos e depois desses 4 anos vem a data do halving, corta isso pela metade e você vai ter mais dificuldade. Por que é importante esse halving, galera? Ele torna a moeda mais escassa. Tudo que fica mais escasso torna-se mais valioso, correto? Todo produto, serviço ou matéria-prima que você tem menos acesso, ela se torna mais valiosa, como Bitcoin, como ouro, como diamante, vai um produto. A gente pode pegar, vai uma Lamborghini. Uma Lamborghini você não vê na rua todo dia. Uma Ferrari você não vê todo dia. É um produto escasso, é um produto de valor alto, né? Quanto menos você vê um bom produto, mais caro esse produto é. Quanto mais difícil é de você contratar um determinado serviço, mais caro ele vai ser. A mesma coisa é o Bitcoin. Ele vai ficando cada vez mais escasso e cada vez mais caro. Claro, os halvings anteriores demonstraram que toda vez que passa por um halving, a gente tem aí aquele aumento a longo prazo. Ah, Cristiano, mas é certeza que depois desse halving a gente vai ter a explosão do Bitcoin? Calma que eu vou mostrar
o gráfico mesmo, tá, gente? Eu vou mostrar aqui a análise, mostrando certinho quando foi o primeiro halving, o segundo, o terceiro e quando vai ser o quarto, tá? Aí é aquilo, quanto mais escasso ele é, mais valioso ele fica, e o Bitcoin é aquela criptomoeda top, a primeira do mundo, que quando ela costuma subir, galera, ela puxa o carro de todas as criptomoedas que estão atrás dela. O que eu digo em criptomoedas atrás dela, vai? Projetos bons, né, que você tem aí criptomoedas que são boas, que eu considero as altcoins boas, né, que vai uma Polygon, Cardano, BNB, todas essas moedas aqui, ó, que quando o Bitcoin sobe, ela puxa o carro dela junto. E claro, tem as meme coins, as scam coins, que eu não faço investimento nelas, mas por consequência, aquelas estratégias de pump and dump de alguns investidores aproveitam essa alta do Bitcoin para puxar esses projetos deles. Claro, isso aí é um assunto que deve dar outro vídeo, porque não dá para colocar dentro do halving, tá? Mas basicamente é isso, é cortar aí a recompensa da mineração para que a moeda fique cada vez mais escassa, e isso acontece a cada 4 anos até que o supply, até que o total do Bitcoin seja finalmente zerado, tá? Não vai haver mais Bitcoin a ser minerada. Isso está previsto, para que aconteça lá em 2140, são 21 milhões, parece, de unidades de Bitcoin que você pode minerar até essa data limite. E depois de lá, você só vai conseguir fazer transferências com os Bitcoins que já estão espalhados, tá? Que as pessoas já têm. Não haverá mais mineração. E quando chegar nesse ponto, você vai ter ela ainda mais valiosa, teoricamente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que foi aí, o que aconteceu com o Bitcoin passando-se os 3 últimos halvings, tá? Vamos colocar aqui. Nós temos uma apresentação em PowerPoint bem de boa, que eu não sei mexer muito nesse negócio aqui. Só colo aqui para vocês terem uma visualização melhor. O primeiro halving aconteceu em 2012, gente, lá para novembro, tá? Naquela época, gente, o Bitcoin custava 13 dólares. Isso, gente, 13 dólares apenas. Quem conheceu o Bitcoin naquela época, acreditou na cripto, comprou e segurou, nossa, deve estar na felicidade, tem dinheiro para as próximas gerações todas. Vocês podem ver aqui, ó, ele estava na casa dos 10 dólares, aqui veio aquele pré-aquecimento do halving, né, onde o pessoal já começou a investir na criptomoeda, porque tinha esse evento programado, e depois do halving, o Bitcoin cresceu 93 vezes o valor dele. Ele saiu dos 10 dólares e atingiu aqui praticamente os 1.000 dólares, né? Uma ótima alavancagem pós-período de halving, que atingiu esse topo de 1.000 dólares antes de chegar o próximo halving, que foi em 2016. Lembrando que o quê? Corta pela metade a mineração da criptomoeda. Se você podia minerar 7.200 unidades, você passou a conseguir minerar 3.600. Beleza, chegou 2016. Lá para meados de julho, houve um novo halving. Aqui o pré-aquecimento desse halving, aquela movimentação de alta, tá? Em longo prazo. Aqui lembra, vocês estão vendo aqui, gente, um gráfico que está passando anos aqui embaixo, tá? Quando você pega meses e dias, tem aquela volatilidade bem maior. Mas quando a gente investe em hold, em segurar a cripto de médio a longo prazo, essa daqui é a visão que todo investidor quer ter. É aquela curva de ascensão que você está vendo em períodos maiores, né? Então nós temos um pré-aquecimento aqui. Chegou em julho de 2016, teve mais esse halving aqui e a cripto bateu o topo de 30 vezes o valor dela, que foi aqui, ó. Ela estava 664 dólares e bateu 17.760 dólares. Ou seja, 3.600 depois que você podia minerar, passou a ter 1.800 unidades diárias. Vocês podem ver aqui, próximo halving depois, 2020.
Nós tivemos aqui um halving. Agora, gente, como o Bitcoin já tinha um valor agregado mais alto, você pode ver que ela pode valer 7 vezes o valor dela e ter um valor, um montante muito alto, porque o valor dela já era interessante, né? Aqui você tem esse valor de 93 vezes o valor dela, mas ela estava a 13 dólares. Quando chegou 2020, ela já custava 9.734 dólares e o topo que ela bateu 67.549 dólares. Aqui você pode ver, teve uma alta muito grande. Lembrando que nessa época, galera, nós passamos pela pandemia. Muita gente que começou a ficar em casa, começou a trabalhar em casa, voltou aí, né? Voltaram os olhos para a internet. Começou a entender mais de projetos digitais, infoprodutos, venda online, investimento em criptomoeda, B3. Começou a entrar muita gente nesse mercado. E aquele 2020, 2021 foi uma época também que estava bombando a cripto, que estava bombando não só Bitcoin, como também outros projetos. Isso também ajudou nessa época do halving, né? Aí nós temos aqui essa alta nesse terceiro halving. Depois veio aquele crash que deu lá no mercado de cripto, né? Que veio o bear market. Todas as criptomoedas chegaram a cair demais, inclusive o próprio Bitcoin. E agora nós temos novamente o pré-aquecimento para o halving daqui 2 meses aí, final de abril, começo de maio que está programado esse novo halving. Se seguir aqui o price action, né, o comportamento passado, nós teremos aí uma nova fase de alta, né? Mas é aquilo, halving não garante alavancagem. A gente está vendo um histórico aqui. Nós estamos aqui nos comportando, vendo uma análise do que aconteceu e do que está acontecendo novamente. Hoje, se nós pegarmos aqui, gente, eu deixei até o TradingView aberto, que eu vou mostrar para vocês qual é o valor do Bitcoin hoje. Está acontecendo aquele pré-aquecimento, vai vir o halving, ela pode dar aquela esticada e depois fazer aquela correção que toda vez tem. Quem sabe aproveitar correções, quem sabe liquidar a posição. Liquidar a posição, galera, é aquilo. Valorizou, liquida um pouco da sua posição, que vai dar aquela correção no ativo, depois você compra mais barato. Você sai daquela massa de pessoas que compra na alta e vende na baixa. Você tem que comprar ao som de canhão. É aquela pegada básica. Enquanto tá todo mundo brigando, falando que não serve, que tá lá criticando o negócio, você tá lá comprando, claro, com consciência. Você não vai estar comprando meme coin na baixa porque é um projeto que pode falhar, quebrar e você nunca mais vê seu dinheiro. Bitcoin não. A pessoa que fala Bitcoin é o futuro, tá atrasada. Bitcoin é o presente faz tempo, gente. Então é aquilo. É interessante você guardar lá pelo menos uma apostinha do seu investimento em criptomoeda. A minha carteira ela é bem diversificada hoje, tanto em Bitcoin quanto em outras altcoins que possuem projetos interessantes. Eu quero montar aqui uma carteira de criptomoedas que possuam alguns memes. Monta, não tem problema, mas tenha sempre moedas bem posicionadas de projetos como o Bitcoin. Hoje, galera, um Bitcoin está valendo 332 mil. O halving vem agora final de abril. Já imaginou se você pega... Você deveria ter pegado antes, né? Eu já peguei muito Bitcoin nesse pré-aquecimento aqui. Eu tenho uma quantidade legal. Estou esperando agora acontecer o halving, vir depois a correção para eu fazer liquidar um pouco dessa minha posição e pegar mais Bitcoin quando ele estiver mais barato. Mas isso vai da estratégia de cada um. O vídeo aqui foi para explicar essa questão do halving, tá? Mas eu espero que tenha ficado bem explicado aí para você. Deixa seu feedback se você gostou do vídeo, se você entendeu certinho o que é o halving, o porquê ele é importante, como ele pode afetar aqui o mercado de criptomoedas em geral. Deixa o feedback que eu gostaria de ver sua opinião, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí
Deixem suas dúvidas, elogios, críticas, fiquem à vontade. Segue no Instagram também, o Cristiano.Pereira. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a vocês. Até mais. Tchau.